Ok. Bom, gente, boa noite. A gente vai dar início, então, à terceira aula do nosso curso de Discipulado Bíblico. Hoje a gente vai falar sobre o custo do discipulado e algumas regras básicas, lembrando, tá? Tentem manter aí a câmera sempre ativada. Tentem não fazer outra atividade além de participar da aula. E principalmente anotar, sejam dúvidas, sejam impressões, para que a gente possa, no final da aula, perguntar e ter uma participação, tá? Então, tenham papel e caneta nas mãos aí para fazer suas anotações. E tentem focar, realmente, tá? A ideia é a gente demorar aqui... Eu estimo 50 minutos, tá? Vou tentar fazer dentro desse tempo, para a gente ter mais uns 10 minutos de conversa. E aí, depois, a gente tentar encerrar em 1 hora, tá bom? Então, agora são 8h47. Vou tentar terminar até 9h47 também, 9h50 no máximo, tá bom? O que a gente vai ver hoje? Tentei dividir em 4 tópicos. Então, o conceito de custo. E aí aqui eu quero falar o que eu quero falar quando eu digo custo. Tá? Depois, vou botar o pointer aqui. Depois vamos falar sobre a cruz de Cristo e o discipulado. Então, qual a relação da cruz de Cristo e o discipulado? Aí aqui a questão é entendermos de fato a visão de discipulado do Dietrich Bonhoeffer, que ele vai usar no seu livro. Então, a gente já falou, tanto na aula 1 quanto na aula 2, mas o significado todo que ele traz no livro dele está relacionado à cruz de Cristo. Então, aqui a gente vai falar especificamente sobre isso. Depois, um tópico que eu chamei de discipulado de baixo custo. Essa expressão não tem no livro dele, mas eu achei interessante. Aí aqui a gente vai pensar como é que a gente pode carregar o nome de discípulos e se é possível a gente viver, né, com o nome de discípulo no meio de uma multidão descompromissada. E eu chamei de discipulado de baixo custo. E aí, no final, encerramos com nossas aflições como método da unção. E aí aqui a ideia é como é que o sofrimento e o martírio eles vão glorificar Cristo e se tornar não somente uma consequência da obediência radical, mas também o próprio método para que Cristo seja conhecido. Tá bom? Então vamos lá. Travou. Então, conceito de custo. A primeira pergunta que a gente deve fazer quando a gente fala de custo ou preço do discipulado é a gente distinguir ou esclarecer a relação de custo, né, com a graça de Deus, porque todos nós podemos pensar que estamos diante de um paradoxo. Mas como assim? Custo, mas é custo ou não é custo? Então, por que custo se a gente recebe de graça? Então, é a primeira pergunta que a gente deve fazer e a gente vai tentar entender aqui. Bom, não é uma contradição, não acredito que seja, tá? E quem nos ajuda a responder isso é o próprio Dietrich. Já no primeiro capítulo do livro dele, como a gente já citou, né, que é uma das principais fontes da nossa aula aqui, ele já vai mencionar, né, eu destaquei exatamente aí um trecho do livro dele, que ele diz assim: a graça é preciosa por custar a vida do ser humano. É preciosa, sobretudo, porque foi preciosa para Deus. E porque ele custou a vida do seu filho, portanto, não pode ser barato para nós o que custou caro para Deus. A gente tem que lembrar que o Bonhoeffer ele escreve o livro dele dentro de um contexto de Segunda Guerra, né? E o próprio Dietrich, então, no momento que ele escreve esse livro, ele está formando ministros de forma clandestina para trabalharem na igreja confessante, na recente igreja que saiu dentro da igreja alemã tradicional, exatamente por não aceitar as deliberações do nazismo dentro da igreja, né, a respeito dos judeus de arianismo. E esse pastor e teólogo, então, ele vai tomar a posição de conspiração contra o próprio Hitler, e ele vai escrever esse livro exatamente nessa cena de perseguição, nessa cena de, né, confronto dentro dos próprios líderes das igrejas que ele até então trabalhava, e através do próprio compromisso do Dietrich com Cristo, né, que levou ele depois à sua morte, né, pelos nazistas em 1945, ele vai desenvolver a ideia dele de custo no discipulado. Tá? Eu destaco em vermelho aqui em que sentido a gente fala de custo, parafraseando ali o dito do Bonhoeffer. Né? Notem que quando ele fala de custo,
ele está falando sobre o entendimento, né, do valor do sangue do filho. Notem que ele fala que custou a vida de seu filho, então por isso que não pode ser barato, né? Uma definição que eu dou de custo, em cima do que ele mesmo coloca, é exatamente essa. Custo, então, seria a resposta de uma entrega à vida daqueles que tiveram a revelação da pessoa de Cristo como uma dádiva de infinito valor de Deus. Vou repetir. O que seria custo para o que nós estamos falando aqui? É uma resposta de entrega da vida daqueles que tiveram a revelação da pessoa de Cristo como uma dádiva de infinito valor de Deus. Notem que é dessa forma que Pedro faz a sua declaração logo após Jesus receber a visita do jovem rico, né, que não estava disposto a abandonar suas muitas riquezas. Pedro vai dizer que tudo que eles tinham, né, Pedro vai falar, tudo que a gente abandonou tudo que a gente tinha para te seguir, né, família, profissão, tudo eles deixaram para trás para ficarem, para seguirem Cristo. Então, esse seria uma definição de custo. É custo porque, uma vez contemplado com a graça, embora não nos exija nada para que a gente receba, nos leva a considerar tudo como perda. Essa é a ideia que pode, aparentemente, nos dar uma ideia de paradoxo, mas não. A gente é contemplado com a graça, né? Ela não nos exige nada quando nos contempla, mas depois de ser contemplado, a gente é levado a considerar tudo como perda. É custo, pois o chamado é de ter um coração exclusivo dado a Deus, né? É custo, pois Deus, como disse Tomás de Kempis, ele não vai admitir rivais no nosso coração. Por isso que se torna custo. Bom, e é exatamente em cima desse entendimento de custo que ele vai desenvolver o que a gente já falou na aula 2 da graça barata, né? O que essa graça barata ela seria? A graça barata ela seria exatamente a pregação do perdão sem arrependimento, ela seria o batismo sem uma disciplina eclesiástica, ela seria uma comunhão, só que sem confissão de pecados. Ou seja, a graça barata ela seria tudo, né? A graça seria barata quando estimularia a pessoa a se esquivar de tudo aquilo que exige nosso sacrifício. Então, a ideia cunhada para ele de graça barata, a gente já viu isso, estou sendo aqui enfático, é realmente o quê? Ela é barata porque ela nos faz se eximir de tudo aquilo que nos é custoso, né? E que, coincidentemente, deve ser todas as nossas respostas ao Evangelho, que muitas vezes a gente foge de seguir como parte da autêntica vida cristã, né? Então, notem que à medida que o Evangelho de Cristo e sua obra faz sentido e traz exatamente este valor do Filho, a qual o Dietrich se refere, é que aquilo que nos é esperado como fruto e resposta de uma autêntica conversão, arrependimento, aceitar a disciplina, confessar, acaba por ser parte de um jugo suave, né? Bom, o chamado, o discipulado é obra da graça, mas lhe custará a sua vida. Essa é o que a gente pode pensar ser aí uma contradição, mas não acredito que seja. Para que a gente possa, então, entender as dimensões desse custo, porque se é custo, o que envolve, né? Para a gente poder entender as consequências desse chamado como ato de seguir Jesus, a gente pode ver Cristo, por exemplo, apresentando o discipulado sempre para as pessoas, para os discípulos, geralmente sob uma ótica de decisão, sob uma ótica de responsabilidade humana. Quando ele fazia exatamente o anúncio do chamado ao discipulado, geralmente vinha com um convite para que as pessoas realmente decidissem, né? E, então, assim, claro, o chamado ele é um ato da escolha soberana de Deus, a gente sabe disso, tá? Relacionado à nossa eleição para cumprir o propósito eterno, a gente viu isso lá na aula 1, né, a partir do texto de Efésios 1, mas que se manifesta através da pregação e convite do Evangelho a nós. Então, a forma como se manifesta essa eleição através da pregação e do convite do Evangelho é o qual a gente responde com a nossa decisão, né? E aí todo o conceito de custo que o Dietrich vai elaborar está em cima dessa questão, da nossa responsabilidade. Ele não fica olhando para custo no momento, olhando da questão da soberania divina a respeito do chamado, como a gente definiu na aula 1. Então, quando Cristo pregava em seu convite, ele tornava explícito as implicações desse chamado, né? De forma que, como eu disse, pelo lado da resposta humana existiria sempre uma responsabilidade e que aqueles que ouviam, eles se tornavam responsáveis pela escolha, tá? O Jonas Madureira vai citar, é um dos livros que a gente recomenda para
utilização como bibliografia, o livro Custo do Discipulado vai falar bastante sobre isso, e é de lá que eu tirei o texto de Lucas 14, 25 a 33, e a análise que ele faz a respeito disso. Ele vai citar no livro, e aqui eu destaquei o trecho para facilitar, 3 pressupostos, 3 demandas, os quais todos os discípulos, caso não sejam aceitos, as 3 demandas, caso elas não sejam aceitas na decisão de seguir a Cristo, essas demandas elas vão se tornar impeditivos para seguir o Mestre. Né? Vamos ler o texto junto. Diz assim, Lucas 14, 25 a 33. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando para ela, disse, se alguém vem a mim, ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo sair da guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Então, aqui mesmo. Quais são as 3 demandas que tem dentro do texto, extraindo somente os versos que a gente quer analisar? Para cada uma dessas demandas, Jesus vai deixar claro que o aspirante a discípulo ele não pode seguir a jornada do discipulado se ele de fato não ser confrontado com essas demandas e as aceitá-las. De forma separada as 3, nós temos no versículo 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, não pode ser meu discípulo. Notem que a primeira demanda que é apresentada aqui é que, para que o discípulo realmente siga Cristo verdadeiramente, ele tem que pressupor o abandono ou o amar a Cristo, né, um certo tipo de amor acima dos outros. Também vai pressupor, no versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Ou seja, o chamado ao discipulado pressupõe também um certo tipo de sofrimento que o discípulo vai sofrer. E por último, verso 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Ou seja, existe um certo tipo de renúncia por parte da aceitação para que seja um discípulo. Vamos olhar cada uma delas. A primeira demanda do discipulado aqui é apresentada como amor. E aqui a gente entende, né, olhando o texto, que não é o amor geral, mas aparece como um amor específico no texto. E qual é o amor específico? O amor específico é porque Jesus é o objeto. Jesus está se referenciando o amor a ele, a respeito de tudo demais. Ele não está falando de uma forma genérica a respeito do amor, ele está falando sobre ele. Tá? O texto está falando que a gente deveria amar a Jesus como Deus e não apenas como um homem ou outra pessoa qualquer. O que eu quero dizer aqui é que a primeira exigência que Cristo coloca se baseia no primeiro mandamento. Nós temos que entender que quando Cristo fala para que ele seja amado acima de todas essas coisas, Cristo sabe que o amor que ele está requisitando não é um amor apenas dado a um mero homem, mas sim a um mestre divino a ser seguido. A sua divindade acaba por exigir que ele seja o primeiro dentre todos os demais, se não o único. Né? E sua revelação como filho divino, seguir a Cristo implicaria em se submeter a amá-lo com todas as forças, coração e entendimento, assim como o primeiro mandamento exigia a respeito do homem diante de Deus. Tá? O próprio Martinho Lutero, no seu Catecismo Maior, quando ele vai comentar a respeito desse texto aqui, ele vai resumir os ensinamentos desses versos 25 a 33, essas 3 demandas, como a essência do próprio primeiro mandamento. Ele vai dizer que tudo poderia se resumir entre temer, amar
e confiar em Deus acima de todas as coisas. Esses são os pressupostos que Jesus está dizendo que se a pessoa que quer seguir a Ele não se submeter, ela não vai conseguir ser seu discípulo. Algumas versões trazem: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e a mãe. Tá? A João Ferreira de Almeida atualizada vai trazer dessa forma, em vez de se alguém vem a mim e não me ama mais, vai trazer: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e sua mãe. O termo significa ser odiado, de fato, mas Jesus não estava exigindo que seus discípulos odiassem as suas famílias, né? O significado é que o evangelho de Cristo, dentro dos relacionamentos e da cultura que eles tivessem inserido, poderia provocar uma desunião dentro dos círculos familiares, não por falha alguma do evangelho, mas por causa da atitude rebelde dos corações pecadores que não aceitariam as pessoas agora, seus familiares, se convertendo, né? Então, isso que geraria essa renúncia, né? Eu coloco aqui: devido à religião judaica, seguir o seu chamado implicaria em fazer escolhas que envolveria perder o amor dos seus relacionamentos parentais. É isso que está sendo dito lá, né, nessa renúncia, nessa colocar o amor a Cristo acima, até mesmo de todos os seus vínculos familiares. A gente precisa destacar um ponto aqui: o evangelho ele não deve nem fez os discípulos verdadeiros de Cristo deixar de amar suas famílias. Tá? Isso seria uma contradição do próprio fruto de conversão que o evangelho traz e dos próprios mandamentos, como, por exemplo, honrar pai e mãe. Não é isso que o evangelho faz com os discípulos verdadeiros, deixarem de amar. Tá? O que ocorre no discipulado de amar a Cristo em sua posição correta, acima de todas as coisas, é o que eu mencionei domingo na pregação, né? A gente pode amar agora todas as outras dádivas de forma correta. Somente quando não amamos as dádivas como ídolos é que a gente ama as dádivas com o amor correto. Então, o que Cristo está querendo dizer é: me amando acima de todas as coisas, como realmente o Deus único e verdadeiro, todos os outros amores de vocês vão poder ser ordenados. É isso que ele está falando. Vamos lá. Avançando. Mateus 10:37, né? Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Notem que aqui eu trouxe propositalmente a versão de Mateus 10:37, porque Mateus ele substitui a expressão não pode ser meu discípulo pela expressão não é digno de mim. E é interessante, eu acredito que isso aqui não seja uma mera confusão, mas eu acho que as duas partes se complementam. Eu enxergo essa diferença como uma grande nota explicativa que Mateus vai dar ou que Lucas vai dar. E a nossa explicativa é que, a menos que a gente encare, né, a grande honra que nos foi dada de ingressarmos na família de Deus como algo infinitamente superior aos custos que a gente deva deixar, não somos dignos dessa dádiva. Ok? Se a gente não encarar e ver exatamente o chamado de discipulado de Cristo como uma honra muito acima de tudo aquilo que nos foi dado, Cristo está dizendo que a gente não é digno dele. Aí a gente até deveria se perguntar, né, novamente, se a gente de fato enxerga esse chamado como uma dádiva que seja maior do que tudo aquilo que a gente tem recebido. Bom, eu falei que são 3 demandas. Eu vou deixar a demanda do meio, a demanda do sofrimento, o custo do sofrimento, depois, porque eu vou estender um pouco ele mais. Eu acredito que ele carrega muito dos outros custos envolvidos. Aqui a gente divide os 3, mas eu acredito que eles estão muito relacionados em suas implicações. Eu quero falar agora a respeito do custo da renúncia. O verso 83, dito que se o discípulo não renunciar tudo o que tem, ele não poderia ser seu discípulo. Eu acredito que Cristo, ao anunciar o custo da renúncia, ele vai desferir o último golpe no tipo de relações que temos com o mundo. É exatamente um golpe fatal na nossa dependência de todas as coisas que vão criar em nós um vínculo de pertencimento e apego ao próprio mundo, né? É claramente evidente que Cristo está querendo transformar os seus seguidores em peregrinos numa terra. Ele começa, é como se ele começasse exatamente odiando todos os nossos círculos íntimos familiares, depois ele começa a tocar exatamente na nossa emoção, na nossa carne, no nosso físico, para que a gente realmente esteja disposto. Depois ele começa
a tocar onde? Na renúncia das coisas, de bens, de posses, né? E existem algumas razões por que deve haver renúncia. Primeiro, porque para ser um discípulo, nós deveríamos ser libertos da crença de que nós somos tudo o que possuímos e que temos domínio sobre coisas, famílias e até nós mesmos. Ok? Para se tornar um discípulo, todos os vínculos com pessoas e coisas deveriam ser confrontados se realmente eram ídolos, se realmente estavam sendo amados na posição correta, né? E isso seria necessário, pois no atender ao convite do chamado, as escrituras dizem que a gente foi transportado para o reino do Filho amado, e que nesse Filho, para ele e nele foram criadas todas as coisas e tudo subsiste. Ou seja, o entendimento do discípulo é que ele deve ser o centro de todas as coisas das nossas vidas, inclusive posses, familiares e tudo mais. Então, para isso que Cristo vai colocar exatamente isso para os seus discípulos, o curso da renúncia. Somente renunciando à ilusão de possuir, o discípulo poderia ser o mordomo. Isso que somente o verdadeiro discípulo conseguiria ser, de fato, o mordomo, se ele entendesse, né, que tudo o que ele tem, na verdade, nunca foi dele, é apenas uma ilusão, é passageiro, e só consegue ser isso se ele realmente entendesse que deveria renunciar o que estivesse aparentemente nas suas mãos. E esses vínculos, como eu disse, se exemplificam nas escrituras geralmente como riquezas e posses. E a gente tem aí, gente, o próprio exemplo do jovem rico, que eu trago a seguir. Tá? O grande exemplo que a gente tem nessa história está lá em Lucas 18, 18 a 22. Na versão de Lucas, ele é chamado de príncipe, já em Mateus, ele é chamado de um jovem rico. Tá? Então, assim, ele é um homem de elevada posição, mas que é jovem. Então, a gente não sabe muito bem, mas essa combinação aí, a princípio, olhando para os dois evangelhos. E esse jovem interrogador, né, dono de muitas posses, ele chega certa vez questionando para Cristo exatamente o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Ele chega com a pergunta: o que eu farei? E aí, nessa pergunta, ele já representa exatamente a ênfase do judaísmo, né, que é comportamento e conduta. Então, ele chega, né, perguntando isso para Cristo, e Jesus, isso é muito interessante, porque Jesus ele vai direcionar a resposta para os mandamentos que esse jovem rico ele já conhece. E ele vai citar exigências morais ali, todas as exigências morais na segunda parte dos 10 mandamentos, na segunda parte do decálogo ali, como não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra pai e mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo, enfim, ele vai colocar tudo isso lá em Lucas 18, 18. E o jovem, quando vai dizer assim, mas eu guardo isso desde a mocidade. E é interessante o fato que Jesus ele não questiona a declaração do jovem, o que provavelmente nos leva a crer que realmente esse jovem ele tinha uma vida piedosa, uma vida de observação dos mandamentos, né, um grande observador da lei. Mas aí Cristo responde, né, dizendo que falta uma coisa: venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me, no verso 22. Tá? A grande questão é a resposta de Cristo, né? Falta uma coisa. Gente, ao faltar alguma coisa, falta o principal. Porque discípulo é aquele, como eu disse, que não admite nenhum tipo de rival em seu coração. Cristo nunca chamou os discípulos, e a gente vai ver isso em vários exemplos dos chamados deles, até mesmo aqueles que gostariam de fazer um próprio ato fúnebre com seus parentes. Nenhum ato, nenhuma ação de espera era digna do discípulo de tomar e querer seguir Jesus ao mesmo tempo. Jesus nunca aceitou e ele nunca baixou de alguma forma. E isso que me chama muita atenção. Ele nunca facilitou, nunca mudou a forma da mensagem dele quando ele mostrava exatamente quem ele era, o chamado que ele estava dando. E o texto ele vai dizer que o jovem ele ficou triste ao ouvir isso, né? A tristeza geralmente é o resultado de quando a gente pondera alguma coisa, a gente sente que perdeu, né? Essa tristeza dele provavelmente é o resultado da ponderação do custo que foi exigido. Ele colocou tudo que ele tinha na mão, ele ouviu a ordenança de Cristo de vender tudo, e ele saiu triste porque ele se renegou a seguir.
né? Essa tristeza mostra que ela era apenas uma comprovação de que aquele rapaz, na verdade, estava colocando Cristo numa balança e do outro lado as riquezas. E Cristo nunca se apresentou para ser comparado ou nivelado com riqueza. Ele sempre se apresentou realmente como filho do homem e que deveria ser seguido como supremo. O próprio amor e sentimento de Cristo não exime o homem de ter que fazer uma decisão. Marcos 10, 21. Na versão de Marcos, ainda a gente tem um detalhe na narrativa, né? Diz que Cristo, ele ama o rapaz quando ele vem até ele, né? Se mostrando esforçado a ser correto desde a juventude, cego por uma religião de boas práticas. Jesus vê esse rapaz e diz que ele amou. Só Marcos, né, traz essa versão lá em Marcos 10, 21. E o espantoso é que mesmo o próprio Cristo tendo um sentimento afetuoso para aquele rapaz, não significa que Jesus baixou a régua para que aquele rapaz entrasse para o discipulado. Diz que ele voltou triste e Cristo olhou para ele com afeto, mas não colocou, não rebaixou o que ele já tinha colocado para aquele discípulo. A gente deve se perguntar, né, quantas vezes a gente, muitas vezes para tentar facilitar um discipulado, a gente muitas vezes não é tentado a negociar o próprio chamado, as próprias exigências que Cristo fez, não nós. E nós colocamos o lugar de Cristo para poder baixar os padrões daquilo que ele mesmo exige, porque a gente, na verdade, quer ganhar alguém. Isso nos faz refletir. Bom, eu disse que eram 3, e agora eu vou tratar da última, né, que seria o custo do sofrimento. Eu deixei ela para falar por último, porque eu acredito que das 3 demandas requisitadas por Cristo, a maior ênfase que a gente vê é exatamente na questão do sofrimento. Né? O custo de algum tipo de sofrimento que está relacionado, quando ele fala aqui, aquele que não tomasse a sua cruz, né, não deveria ser seu discípulo. Só voltando aqui na figura, peguei essa figura da internet, isso aqui é uma pintura, a arte de Caravaggio, que mostra a execução de Pedro. Quem, né, nunca viu, né, esse aqui seria Pedro sendo crucificado então pelos executores de cabeça para baixo. Se a gente for ler a história desse homem, desse apóstolo Pedro, principalmente no livro dos Mártires de John Foxe, é um dos livros que eu aconselho vocês a lerem, principalmente nesse tema de sofrimento e martírio, e até mesmo para formular a nossa ideia do que é realmente heróis dentro do ponto de vista de Deus, né? Mas nesse livro, né, então vai narrar o episódio dessa morte de Pedro. Conta que quando Nero começou a procurar fatos de tudo quanto era forma contra Pedro para poder condenar a morte, e aí quando os amigos deles mais próximos entenderam isso, começaram a falar para Pedro, rogar a Pedro para que ele saísse, ele fosse embora da cidade, né? Muito similar ao que os amigos, né, de Paulo começaram a fazer para que ele não se entregasse em Jerusalém. Então Pedro, ele foi no fim persuadido, ele sai da cidade de Jerusalém e ele tem uma visão, né? Isso está acontecendo junto com outros discípulos fugindo quando Nero instaura a perseguição. Então, quando ele está saindo dos portões da cidade, ele tem uma imagem de Cristo regressando, entrando. Ele se cruza com a imagem de Cristo e aí ele pergunta, né, para Cristo: Senhor, para onde tu vais? E aí Jesus responde para ele: estou voltando para ser crucificado. E aí diz que Pedro percebe que com essas palavras o Senhor estava se referindo ao martírio que o qual Pedro deveria passar. E aí Pedro, envergonhado, com a cabeça baixa, ele volta para a cidade enquanto está todo mundo fugindo. E aí Jerônimo vai dizer que ele foi crucificado com a cabeça para baixo, né, os pés para o alto, a pedido dele mesmo, né? E Pedro pediu dessa forma porque ele se considerava indigno de ser crucificado do mesmo modo e do jeito como for o Senhor. Então, essa é a obra que retrata aí, a pintura que retrata a morte dele. E aqui, para quem não conhece, a gente tem uma outra narrativa de martírio, né? Aqui é Paulo, tá? De acordo com a tradição cristã, Paulo ele foi decapitado em Roma, né, durante o reinado do imperador Nero, também em meados dos anos 60.
perto da abadia das Três Fontes, né? Essa é a figura que retrata isso. E ele teve um tratamento, entre aspas, mais humano, exatamente porque, em contraste aí com a crucificação da maioria dos outros apóstolos, né? Paulo, ele era romano, tinha cidadania romana, né? E o romano não era crucificado. Então, a gente tem aqui simplesmente dois exemplos, né, do que inicia aquilo que foi dito por Cristo. Em Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, a gente tem que perguntar, o que compreenderia esse alto custo do sofrimento? Tá? Bom, primeiro, gente, significava oposição pela simples decisão de seguir a Cristo. Ok? A oposição para os discípulos, elas iam vir de tudo quanto era lado. A gente viu isso nas escrituras com Cristo e com outros. Seja religiosos, seja imperador, Herodes, seja família, seja até demônio. A pressão iria vir de tudo quanto é lados e Jesus estava ciente de toda a oposição que ele próprio enfrentaria. Ele deixou bem claro aos discípulos que quando acataram de começar a seguir ele disse que eles também padeceriam de sofrimentos. Eles seguiriam Jesus nos seus próprios sofrimentos, tá? Lucas 9, 22, Jesus disse para eles: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres das leis, seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Então, Cristo estava ciente de tudo que aconteceria, tá? E ele mesmo disse: o servo não é maior que seu senhor. Se me perseguiram, eu vou perseguir vocês também. Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: o sofrimento que me custou pelo evangelho que eu carreguei está reservado para os meus servos também. Vocês, como discípulos, não serão isentos se o próprio mestre de vocês não foi. Tá? Isso é o que ele disse, parafraseando Lucas 9. Um ponto que a gente tem que observar quando a gente fala de nosso sofrimento, espelhar o sofrimento de Cristo, a gente se atentar para o detalhe. Tá? Cristo, ele não apresentou a cruz para os discípulos da forma redentiva como ele tomou. Tá? Eu coloco essa observação aqui. Do ponto de vista redentivo, a cruz é única, mediada singularmente por Cristo. Agora, do ponto de vista do discipulado, ela foi apresentada como modelo. Então, existe um sentido na cruz que Cristo colocou sobre todos os seus discípulos, se eles quisessem seguir, que ela é representada assim como modelo. E a gente tem uma ilusão, muitas vezes, quando a gente olha para a crucificação como um sofrimento físico reservado somente a Cristo. Tá? Na cruz, ele se tornou maldito por nós, por ser crucificado sem pecado e provar o desamparo de Deus. Isso foi único, singular e está aplicado a Cristo, é o que eu me refiro sobre a questão redentiva. Mas todos os seus seguidores imediatos, eles estavam cientes que ao adentrar o caminho discipulado, né, que mais cedo ou mais tarde eles teriam que testemunhar sua fé ao custo da sua própria vida. A gente viu isso, né, direto com todos eles. Todos os discípulos imediatos de Cristo, excetuando João, né, que não morreu martirizado, né, o João, o discípulo que Jesus amava, todos os outros eles foram martirizados, todos. A gente vai ver o Tiago, filho de Zebedeu, que ele foi executado, né, a espada por Herodes Agripa. Filipe, em 54, foi morto. Tiago, irmão de Jesus, foi apedrejado, espancado à morte em 63. Barnabé, em 64, foi arrastado para fora da cidade, queimado. Marcos foi arrastado até o madeiro e diz que ele morreu antes mesmo de ser crucificado devido aos ferimentos. André, crucificado na Grécia. Judas, morto na região, como hoje é conhecido como Irã. Tomé foi para a Índia e foi martirizado lá. Ou seja, todos tomaram esse custo, né, ao pé da letra. Todos eles. Mas será que todo sofrimento, né, todo sofrimento que um discípulo passa, ele está dentro do que significa carregar a cruz? Será que o sofrimento, o martírio, né, por exemplo, o martírio, o nome que a gente dá para a morte, seria uma expressão genérica que serve para toda dificuldade, para toda perseguição? Aí aqui eu uso um pouco, e já até aconselho mais um livro, e esse sim tem nas melhores livrarias de Canoas, na Doxa. Esse livro sim a gente tem para vender na biblioteca, tá? Que é a livraria, que é o Até o Fim,
tá? Dalton Thomas, até a morte, na verdade. Martírio, Missões e a Maturidade da Igreja. Tá? Esse livro aqui, gente, é muito bom. E Dalton Thomas, no livro Até a Morte, ele vai lembrar que o assunto do martírio ele requer um discernimento, porque a gente deve distinguir entre o verdadeiro e o falso martírio. Tá? Ele cita que existia já no tempo do próprio Agostinho, no século IV, depois de Cristo, uma certa busca pervertida pelo martírio. E não é difícil a gente entender, porque é só a gente se lembrar que a teologia do sofrimento que foi demonstrada nas Escrituras, ela sempre era precedida de recompensa. Nós perdemos muito isso e estamos resgatando isso já na teologia atual, mas para os discípulos eles tinham essa convicção. Cristo fazia inúmeras recompensas. Jesus, por exemplo, tinha dito que aquele que confessasse Jesus diante dos homens, ele estava falando da forma como eles seriam executados, da forma como eles testemunhariam sua fé. Jesus diz, eu o confessarei diante do Pai, como um símbolo de alta honra. Então, desde o começo, começou uma busca, e aí Agostinho ia falar de uma certa busca pervertida, né, pelo martírio. E aí Agostinho escreveu exatamente sobre isso e dizia, né, que aqueles que buscam a glória dos mártires poderiam reivindicar o direito de ser chamado mártir se somente e verdadeiramente eles tivessem sofrido pela causa certa. Ou seja, mártir não é o mártir que somente sofre. Mártir é mártir que sofre por uma causa certa. Ok? O Cristo não tinha dito que aqueles que sofressem seriam abençoados, mas aqueles que sofressem pelo Filho. Ou seja, não é também somente sofrer por uma causa certa, mas também é sofrer pelo Filho, em nome do Filho. Então, os verdadeiros mártires, eles são aqueles de que o Senhor falou, por exemplo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Então, Agostinho dizia, portanto, não são mártires aqueles que sofrem por um propósito iníquo ou qualquer outro dessa vida normal, mas aqueles que sofrem perseguição por ter praticado a justiça. Ok? Então, se a gente fosse pensar assim, o que caracteriza o verdadeiro martírio ao qual Cristo estava falando para os seus discípulos? Era sofrer por uma causa certa, sofrer por uma causa que centralizasse exatamente o sofrimento deles em relação ao sofrimento do Filho, por Jesus, pelo nome de Jesus, e por causa de buscarem a justiça, conforme as Escrituras falam. Isso levaria eles a um caminho do martírio, que seria o martírio que Cristo tinha já falado a respeito. Então, Agostinho ele fez no século IV essa observação correta, né? A seguinte pergunta: qual é o sentido de carregar então a sua própria cruz? Né? Cristo disse: se alguém quiser vir após mim, né, tome a sua cruz. O que ele estava querendo dizer com isso? Bom, nós temos que lembrar que Cristo ainda não tinha sido crucificado, ok? Logo, o que ele estava falando para os discípulos não era uma linguagem metafórica ou ilustrativa, porque o evento dele nem tinha acontecido. E os discípulos ainda nem entendiam quando ele falava sobre uma ressurreição, eles nem acreditavam, numa crucificação, eles nem acreditavam nisso. Então, quando ele fala isso, não é num sentido ilustrativo, tá? Muitas vezes a gente usa a expressão carregar a cruz, né, como significando as labutas da vida, os desafios comuns que incrédulo ou cristão tem embaixo do sol, ou que carregar a cruz é ter uma esposa birrenta, ou um esposo insensível, ou uma sogra que é chata, enfim. Ou pior ainda, né? Muitas vezes a gente usa a expressão que estamos carregando a nossa cruz, né? Mas muitas vezes é por causa de sermos crentes mau caráter, né? E lidarmos com as consequências de ser mau caráter. E aí a gente ainda fala, poxa, estamos sendo perseguidos, estamos sofrendo perseguição, quando na verdade a gente está sendo tolo e irrepreensível. Então, Dietrich, ele vai dizer no livro dele, no Discipulado, que somente um cristianismo que não é mais levado a sério, que vai transformar o evangelho no consolo da graça barata, é que vai entender a cruz como tragédia diária. Deixa eu repetir. Ele vai dizer que somente um cristianismo que não é mais levado a sério e que transforma o evangelho no consolo da graça barata é que vai entender a cruz como tragédia diária, como angústia e o medo da vida natural. Então, o que ele está dizendo, né, o que Dietrich vai dizer é exatamente isso. Somente as pessoas que tornam o evangelho e tornam a graça barata vão enxergar a vida, vão querer enxergar as dificuldades da vida normal como carregar a cruz. Não é assim, né, que
a expressão aparece nas Escrituras, não é com esse sentido. Temos que se lembrar que a cruz ela não é nova, ela era utilizada como símbolo de humilhação e rejeição, ok? Aqueles que teriam que carregar uma cruz aos olhos do mundo seriam considerados, primeiro, uma ameaça para todos, eles seriam banidos da sociedade, considerados como escória do mundo. Carregar a cruz revelava que o discípulo de Jesus, que o discipulado de Jesus ia implicar a convivência com o mundo continuamente hostil a todos os seguidores, né? Então, a gente sabe que na Roma Antiga a cruz ela era um instrumento de tortura e condenação das piores espécies que podia ter, né? Como eu disse, só o cidadão romano não era crucificado, mas escravos e outros que eram tratados e condenados, eles iam sofrer essa forma de tortura. Estava dentro, né, do rol de torturas de forma como eles condenariam. E aí você já sabe como funciona. O condenado ele ia ter os braços presos num pedaço de madeira, né, ele era flagelado e ridicularizado pelas multidões até chegar ao ponto da execução mesmo, né? Então, mãos e pés pregados na madeira, depois de crucificado, o condenado tinha suas roupas rasgadas para ampliar a humilhação, e tudo isso ficava rolando, né, até umas 12 horas, e geralmente a causa da morte diz que era por exaustão, parada cardíaca, de tanto que era o sofrimento, né, e os ferimentos. E esse tipo de humilhação e sofrimento ele perdurou até a época de Constantino, né? Somente foi extinto lá por 337, quando o cristianismo é absorvido aí como religião do império, e Constantino retira isso de ser uma forma de martirizar os cristãos. Então, o chamado para a gente tomar a nossa cruz está no centro da pregação do ensino de Jesus. E como diz Dalton Thomas no livro, sua cruz dá sentido à nossa, e a nossa cruz traz honra a ele. Então, o chamado para perder a sua vida, negar a si mesmo, é parte do evangelho que é pregado ao mundo. Dietrich ainda vai dizer no livro Discipulado, no capítulo 4, assim como Cristo só é Cristo, sendo aquele que sofre e é rejeitado, também o discípulo só é discípulo no sofrimento e rejeição. Ele vai acrescentar dizendo, cruz não é tragédia nem infortúnio, é o sofrimento resultado da união com Cristo. Mas a gente falou dos discípulos, a gente está falando muito do primeiro século, dos discípulos diretos, mas se a gente olhar para o presente, né? A gente pode pensar que martírio é algo da história passada, mas eu coloco aqui o mapa atual, o mapa muito atual, né? E se a gente olhar, seja acompanhando ministérios como os Portas Abertas ou outros semelhantes por aí, a gente vai ver, né, os números vão nos dizer, tanto de países como o número aproximado de mártires que estão espalhados aí ao redor do globo, e as estatísticas vão trazer que só no século XX, século passado, houve mais de 45 milhões de mártires, ok? E esse número, 45 milhões, ele é maior que a soma de todos os outros séculos juntos. O que isso quer dizer? Tá? Junto com outro dado complementar. Ele quer dizer que no século passado, o número, isso vem aumentando, mas o número de mártires é maior do que todos aqueles que somados juntos aconteceram ao longo da história, até mesmo do primeiro século com os cristãos, primeira geração logo depois de Cristo. 65% dos mártires, então, que foram registrados na história, corresponde aos mártires que foram martirizados no século XX, século passado. Mas por que eu estou mencionando esses números? É que se no Ocidente, no lado para cá, gente, né, no Ocidente, o assunto do martírio é tratado como secundário, é só a gente observar o mapa e a gente vai ver que metade do mapa mundi aqui na nossa própria geração já nos diz que o sofrimento, o tema sofrimento por causa de Cristo é um assunto a ser reconsiderado. O que a gente tem que entender é que a gente não deve se enganar. A gente deve olhar para isso aqui e não se enganar. Ambiente, época e lugar que a gente pode viver nesse lado do globo aqui, que nos dá uma sensação de segurança e que o martírio é algo temporal, disfarção, reservado para alguns chamados, isso é uma ilusão. Nas escrituras, o chamado ao martírio é um padrão de todo crente. Ok? Dietrich, quando ele, no livro, em seu tempo, quando ele falava tomar a sua cruz, né, Cristo estava dando a dizer que para cada um chamado, para cada uma pessoa chamada, já existe uma cruz preparada. Ok? É o que o Dietrich vai. Para cada
cristão existe já uma cruz preparada, assim como foi preparada a de Cristo. Bom, eu encerro aqui citando, né, parte de um texto que Dalton Thomas usa em seu livro a respeito do chamado ao martírio. Esse ator, né, Harvey, o que ele está dizendo? Eu quero que você reflita nisso por um instante, tá? Se não existisse um martírio ou até mesmo um sofrimento acentuado, é porque talvez a igreja se acomodou, né, a uma ilusão cultural. Olha o que ele fala aqui. Os períodos e lugares quietos são exceções à regra e refletem com mais frequência a disposição da igreja de se acomodar à cultura local do que a bondade inerente da cultura. Ele diz isso nesse livro que é a Teologia do Martírio para hoje, né, para o presente. Os períodos e lugares quietos são exceções à regra e refletem com mais frequência a disposição da igreja de se acomodar à cultura local do que a bondade inerente de uma cultura. Né? Então, o que ele está querendo dizer é isso. Se não existe martírio ou até mesmo sofrimento acentuado, é porque talvez a igreja se acomodou a uma ilusão cultural. Tá? Ele está querendo dizer que existe com certeza outra cultura que falta cristãos para o martírio. Essa é a realidade. Bom, a gente tem que pensar. Estamos discipulados para o sofrimento? Né? Será que paramos para pensar que pode existir uma cruz talhada, designada para Deus, para cada um de nós? E isso, se acontecesse, não seria injustiça, infortúnio, né? Ou qualquer outro nome que a gente pudesse dar? Né? Acreditamos que a gente entrou para o discipulado já com a ideia de se entregar à morte por Cristo, nos dispondo à morte. Será que a gente está preparado para a tribulação? Será que a gente está preparado para enfrentar uma morte que pode fazer parte do nosso testemunho? São algumas perguntas que eu coloco aqui no meio desse slide para que a gente pense. Então, quando eu falo assim sobre Cristo e sofrimento, né, eu acho que Pedro ele é um protótipo daquele que resiste ao sofrimento. Tá? Se a gente for ver quando Cristo ensinou sobre seguir a Ele, negando a si mesmo e carregando essa cruz, a gente deve se lembrar que o contexto dessa conversa, quando ele ensinou, ele nasceu exatamente numa repreensão que ele faz a Pedro, né, quando Pedro está tentando preservar Cristo do sofrimento. Isso está lá em Marcos 8:29, essa história. Diz assim, Cristo pergunta para os discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro vai responder, tu és Cristo. Lá no verso 31, então, ele começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres das leis, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo. E Jesus, porém, voltando para os seus discípulos, repreendeu Pedro, dizendo, atrás de mim, Satanás, vocês não pensam das coisas de Deus, mas das dos homens. Então, notem que o mesmo Pedro, que tinha acabado de ter uma revelação de Jesus como Messias, conseguiu mostrar logo depois qual seria, né, uma reação típica e diabólica a respeito de propor a Cristo uma glória sem sofrimento. Foi isso que Pedro está falando. Pedro está exatamente fazendo e cedendo aqui ao mesmo tipo de tentação que Cristo teve no deserto, só que agora Satanás conseguiu influenciar Pedro a ter uma visão negativa da necessidade de Cristo de passar por aquilo, né? E sutilmente começou a repreender, falando que Cristo era muito mais digno, era digno demais para passar por tudo aquilo. Né? E notem que mais tarde Pedro também foi destacado, né, numa outra cena resistindo a isso. Lá em João 18, quando Cristo é capturado lá no Jardim de Getsemane, Pedro é o primeiro a puxar uma espada para tentar, né, defender tanto a captura deles quanto a captura de Cristo. E o que Cristo vai falar? Né? Mete a espada na bainha, pois eu vou beber do cálice que meu pai me deu. Então, por que eu estou trazendo isso, gente? A grande questão é que se Satanás fez isso com Jesus, tentando Cristo a não enfrentar o sofrimento, fez isso com Pedro, o que acha que ele hoje, o diabo, né, pode fazer para nós, para a mentalidade evangélica? Ele já fez isso desde o começo, tentando retirar o sofrimento exatamente do caminho do discípulo, do discipulado de Cristo. Né? Dietrich vai dizer que foi assim que Satanás entrou na igreja,
né? Foi dessa forma que Satanás entrou na leitura dele, principalmente na época da Segunda Guerra. Eu chamei discipulado de baixo custo. E aí aqui eu quero trazer para vocês um gráfico, um desenho aí que eu montei. Eu tirei esse desenho também do livro do Jonas Madureira. No livro do Jonas Madureira, né, o Custo Discipulado, ele vai citar um padre católico chamado John Mayer, autor do livro O Judeu Marginal, e ele vai falar desse teólogo que na sua obra ele classifica os seguidores de Jesus em 3 círculos, né, concêntricos. Esse aqui, né, o dos 12, os discípulos da multidão. Ele vai falar que esses eram o entorno social que viviam ao redor de Cristo e poderia ser distintamente visto cada um desses, né? Então, o externo se refere às multidões, tá? E aí aqui, o mais interno se refere ao círculo intermediário, né? Esse aqui vai se referir aos discípulos chamados por Jesus para segui-lo, e um círculo mais interno, específico aqui, dos 12 que ele chamou para andar mais próximo com ele também, né? E a gente pode ver isso, por exemplo, no texto de Lucas 6, né, versos 13 e 17. A gente consegue ver esses três grupos, na verdade, sempre aparecendo junto, mas a gente consegue ver esses 3 níveis, e parece que existe uma certa distinção entre eles. Lucas 6, 13 e 17 diz assim: ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem designou apóstolos. No mesmo texto, mais para frente, Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão, precedente de toda a Judéia, de Jerusalém, e do litoral de Tiro e de Sidom. Então, a gente consegue ver, né, exatamente, não só aqui, mas em outros textos, né, como, por exemplo, Mateus 5 e Lucas 6, que trata-se do texto do Sermão do Monte, ou Sermão da Planície, como alguns chamam, olhando para a versão de Lucas, né, a gente vai ver novamente esses exemplos. A gente vai ver, né, multidões de quem Cristo vai exercer compaixão, e a gente vai ver os discípulos como aqueles que se aproximam. Então, Mateus 5, 2, vendo as multidões, Jesus subiu aos montes e se assentou. Seus discípulos se aproximaram dele. Então, sempre aparecem juntos no mesmo contexto. Lucas 6:20, olhando para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vocês, pobres, pois o reino pertence a vocês. Então, na versão de Lucas, né, caso se interprete como sendo o mesmo episódio, mostra mais claro que as exigências são feitas aos discípulos em sua maioria do discurso, mas que eles estão sempre juntos, junto com uma multidão. Eles se aproximam, mas estão sempre envoltos aí de uma multidão. Mas se eles estão todos juntos, o que difere, né, a multidão dos discípulos? Será uma diferença de comportamento, postura e de aceitação, recusa a respeito do evangelho que eles faziam? Minha resposta é que sim. Tá? A gente vai ver que as multidões seguiam Jesus, e a gente vai ver isso nos evangelhos muito por interesse e curiosidade. Tá? As multidões seguiam por outros motivos, né? Muito mais por outros motivos do que pela consciência de um discipulado e de um custo envolvido, de seguir Jesus acima de tudo. Tá? Jesus, né, ele não faz pouco caso da multidão que seguia. A gente vai ver que ele, vez após vez, interage com ela, olha para ela, tem compaixão dela, fala para os discípulos olharem para ela como uma seara para ser trabalhada, como ovelhas que estão perdidas, mas ao mesmo tempo, né, mesmo sendo dentro dela que ele vai pescar discípulos, dentro dela que ele vai retirar aqueles que seguiriam ele, dentro dessas pessoas, dentro dessa multidão, também vai ter aqueles que vão repulsar Cristo. Vai ser dentro da multidão que a gente vai ter aqueles que vão perseguir, e dentro da própria multidão, aqueles que depois vão buscar a execução deles. Então, na multidão, a gente tem aqueles que querem seguir o Jesus, mas nos seus próprios termos, com suas próprias condições. Foi nessa multidão que estavam, então, aqueles que o prenderam e o mataram. O que é seguir na multidão? Seguir na multidão, ou estar na multidão, é seguir a Cristo numa postura indefinida, numa postura de zona cinzenta, numa postura isenta de responsabilidade. A multidão é uma área, digamos assim, confortável e agradável para todos aqueles que vão querer viver no anonimato, para aqueles que desejam seguir Jesus sem compromisso. E tornar-se, vai ser o lugar ideal para aqueles que querem tornar-se visivelmente, né, discípulos próximos de Cristo, mas que não querem de alguma forma nenhuma
né, renunciar, sofrer, carregar alguma cruz. Mas eles querem carregar a fama por estar próximo de Cristo. Então a multidão, muito dentro da multidão, e aí Jonas Madureira vai trabalhar muito isso no seu livro, vai dizer que a multidão é perfeita para todos aqueles que querem viver no anonimato, né? Naqueles que querem viver sem o devido compromisso, mas ficar no meio, olhar, receber. Então, para todos aqueles dentro da multidão que quiser seguir a Jesus, seria necessário sair desse anonimato, seria necessário sair da sombra e entrar para um relacionamento de comprometimento, né? E a grande multidão é o exemplo mais escandaloso de quem acredita que é possível seguir a Jesus sem compromisso. Bom, mas se esse círculo é o círculo do tempo de Jesus, como é que ele fica hoje? Como é que é hoje na realidade? Né? Será que ele mudou? Bom, os discípulos, como os 12 apóstolos, a gente sabe que eles foram específicos de sua posição junto à fundação da igreja, né? Embora discípulos, a gente não discordaria em dizer que tanto a forma, a função, o propósito, como a importância em grau daqueles 12, né, só existiram dentro dos tempos dos apóstolos e não teve 13º, 14º, 15º, né? É diferente do ministério apostólico de Efésios 4, que existe, que a gente acredita. Mas agora, esse círculo íntimo estava relacionado aos 12. E os outros dois grupos? Né? Será que existem? Né? Será que existe multidão? Será que existe discípulo? Bom, se todo o universo de interessados ao redor de Cristo poderia ser dividido em grupos, eu acredito que seria exatamente esses. Tá? Em discípulos, aqueles que, com certeza, vão seguir a Cristo, vão aceitar as demandas do discipulado, e multidão, dentre aqueles interessados por Cristo, mas que ainda vão fazer concessões. E aí, eu coloco para pensar, será que, se existe um grupo de interessados, aonde que eles se encontram? Aonde que talvez eles possam estar? Né? Será que, dentro da própria igreja, a gente pode ter exatamente pessoas que... E olha a loucura que me faz pensar, né, que é totalmente possível. Porque se o grupo de interessados por Cristo pode ser aqueles que rejeitam as demandas, que não querem comprometimento, e que existem aqueles que querem, e eles podem estar no mesmo lugar, por que não a gente não possa encontrar eles dentro de uma igreja? Né? Dentro de a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo igreja universal, verdadeira de Cristo, mas eu falo a igreja. É só a gente se lembrar na aula 2 que a gente falou onde 80% da população brasileira se diz cristã. Será que 80% de uma nação brasileira não dá para ser considerado uma enorme multidão? Óbvio que sim, né? Óbvio que sim. Mas não existem nas escrituras, quando a gente olha para as escrituras, duas classes de discípulos. A gente tem que entender isso, né? Não existe um grupo mais íntimo que serve Jesus e é o evangelho e os demais. Ser um discípulo de Jesus Cristo sempre vai aparecer nas escrituras como uma pessoa que confessa e que se torna abertamente escravo, submisso a Cristo, né? Que confessa ele diante do Pai, né? E não aqueles que negam. Ser discípulo é estar realmente, então, compromissado com Cristo. Esses vão ser os seus seguidores. Mas existem níveis de maturidade. Embora não existem duas classes, a gente sabe que, e não deve confundir isso, existem níveis de maturidade. Tá? Mas esses níveis de maturidade, obviamente, vai acontecer com os discípulos. Tá? E esses níveis de maturidade vão ser observados exatamente pelos frutos. Ok? Jonathan Edwards, no seu livro A Verdadeira Obra do Espírito Santo, ele vai escrever e vai falar sobre vários pontos a ser observados, ao que se espera numa pessoa que nasce de novo, principalmente dentro do ambiente, dentro do momento de avivamento, quando ele quer a razão porque ele escreve esse livro, né? E ele vai citar muitos frutos que são observados nas pessoas que nasceram de novo. Por exemplo, um aumento da estima de Jesus e do Evangelho na mente e no coração, tá? Então, isso é algo que se nota, se enxerga exatamente num verdadeiro discípulo, um amor crescente, uma estima pelo próprio Evangelho, uma disponibilidade de aprender, a busca por Cristo, acima de tudo, não quer dizer que ele já é perfeito, que ele já alcançou, mas ele vive numa intensa busca, né? É uma profunda consideração pelas Escrituras Sagradas, ok?
Ele vai falar também sobre o Espírito estar em nós e nos fazer lutar constantemente contra toda a obra da carne em nossa vida, né? Então, a gente espera-se de um discípulo como fruto o diminuir do apego, né, a prazeres, a benefícios, a honras do mundo, uma luta constantemente, né, contra a carne e um profundo amor a Deus, não só a Deus, mas também aos homens. Tá? Então, João vai dizer isso na sua primeira epístola, né? Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. E ele menciona o amor, então, como um sinal por meio do qual a gente pode identificar quem tem o Espírito verdadeiro. Ele vai dizer lá, se nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Então, não só o amor a Deus, mas um amor por outros crescente. Isso são sinais, né, e frutos que podem nos mostrar exatamente o que distingue um discípulo inserido no meio de uma multidão de interessados. E indo para encerrar, aqui eu vou ser rápido, nossas aflições como método da missão. Existe algo a mais do que o sofrimento ser apenas para consequência de uma obediência radical, né? A gente falou sobre o custo do sofrimento e falou que o sofrimento ele é uma resposta de obediência a Cristo, mas nas Escrituras ele aparece além, com um propósito além disso, como se fosse apenas uma consequência exigida para Cristo, né? Nas Escrituras ele vai aparecer como uma estratégia de propagação do Evangelho ao mundo, tá? Uma propagação de quem é Cristo e de quanto Cristo ama as pessoas. E aí, para isso, eu uso aqui o exemplo, né? Um exemplo só de vários que a gente poderia citar. Esse aqui é o reformador, né, inglês William Tyndale, que viveu ali entre 1494 a 1536, né? E a luta da vida dele foi levar a Bíblia traduzida, né, do grego e hebraico para a língua inglesa, né, e tornar comum ao povo na Inglaterra. E dentre tantos exemplos que a gente pode, eu pego o William Tyndale, né, para citar exatamente que carregar a cruz não é somente uma consequência, mas é uma forma da gente tornar o sofrimento de Cristo conhecido ao mundo e fazer disso o nosso método de evangelização. Nós vamos ver que muitos reformadores, né, que foram martirizados, os próprios discípulos, eles vão enxergar exatamente o seu sofrimento não somente como uma consequência, mas também como uma forma, como um método de propagar a mensagem. Tá? Aqui, para vocês saberem, é a execução dele, tá? Depois que ele foi capturado e executado na Inglaterra, ele vai ser queimado e preso aqui uma estaca depois de 12 anos que ele ficou fugitivo. Antes da gente voltar para o exemplo de Tyndale, vamos ver como é que Paulo explicava a sua missão. Se a gente for lá em Atos, a gente vai se lembrar que após o encontro de Paulo com Cristo, Jesus vai revelar a Ananias os planos que Cristo tinha para a vida do jovem Saulo. Aqui em Atos 9, 15 e 16 a gente vai ver isso. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E aí Colossenses 1, 24, né? Então, a gente tem a revelação de como é que Paulo sofreria em Atos 9, e a gente depois tem a interpretação de como Paulo enxerga o seu próprio sofrimento. Ele vai dizer aos Colossenses, agora eu me alegro dos sofrimentos por vocês e completo do meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Notem aqui que eu destaco, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, né? Então, Paulo aqui ele vai mostrar o que ele compreendia como sofrimento, né? E que isso fazia parte da carreira cristã dele. Notem as palavras dele que como ele trata o sofrimento como uma estratégia central de missão, certo? A missão dele em favor da igreja. Ele vai dizer aqui, em favor do seu corpo, que é a igreja. Então, para Paulo, existia um propósito maior no sofrimento do verdadeiro discípulo, né? Ele chama aqui e o propósito é completar o que resta das aflições de Cristo. E aí, o que significa isso? Tá? O que significa se completar? Primeiro, a gente tem que lembrar que completar as aflições de Cristo não significa que a gente vai colocar maior valor ao sacrifício de Cristo redentivo na cruz, que a gente vai colocar e vai fazer o sacrifício de Cristo ser efetivo. Não.
A gente vai ver, e Hebreus vai dizer isso de várias maneiras, que o ato da expiação de Cristo foi suficiente, foi uma vez por todas, foi o único sacrifício que aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. A gente vai ver tudo isso. Tá? O nosso sofrimento, ele não acrescenta nada ao valor e à suficiência expiatória do sofrimento de Cristo. Tá? Só o ato voluntário de morte de Cristo afasta o pecado. Então, o sentido que a gente completa as aflições seria outro. Tá? E o que resta das aflições de Cristo, então, o que seria? Bom, Paulo vai completar as aflições estendendo-as à igreja, sofrendo em prol dela. Realizando a missão, o que restaria das aflições poderia ser demonstrado às nações. O que eu quero dizer com isso? O que resta das aflições de Cristo é que o valor das aflições que Cristo sofreu, ele ainda não é reconhecido no mundo. Ele não foi, né, colocado, catalogado para o nosso presente. Para as pessoas que viveram da época, foi uma coisa, mas imagina para todas as outras nações que os discípulos testemunhariam. Cristo não tinha sido visto, Cristo não tinha sido colocado, as aflições deles não estavam patente para o mundo. Então, a forma como essas aflições elas seriam levadas ao conhecimento para o mundo e para glorificar a Cristo, Paulo está dizendo que ele vai completar, que ele vai levar o que resta das aflições para que o mundo torne conhecido para quem Cristo sofreu e o que Cristo sofreu através da igreja. Eu vou citar aqui Piper, ele coloca isso no seu livro Completando as Aflições de Cristo. Ele diz: eis a extraordinária conclusão. Deus pretende que as aflições de Cristo sejam apresentadas ao mundo por intermédio das aflições do seu povo. Deus realmente pretende que o corpo de Cristo, a igreja, vivencie algo do sofrimento que ele vivenciou, para que as pessoas, quando proclamarmos a cruz como caminho para a vida, elas vejam as marcas da cruz em nós e sintam o amor da cruz vindo de nós. O que o Papa está dizendo aqui é que o fato da gente carregar a cruz de Cristo é que os nossos sofrimentos seriam empáticos ao sofrimento de Cristo e realmente dariam forma ao Evangelho através do nosso próprio sofrimento. E aí, agora sim, encerrando, voltando ao Tyndale, né, esse homem que, como eu disse, foi exilado para fora da Inglaterra, né, devido à raiva e perseguição do rei Henrique VIII, ele teve, né, muitas chances de voltar, ele não voltou. Né, a condição para ele voltar para a Inglaterra, sair do seu exílio, era que ele parasse de bater na mesma tecla que ele ficava batendo. E qual era a tecla que ele ficava batendo? Ele ficava o tempo todo dizendo: olha, eu volto para a Inglaterra e eu até me entrego para ser torturado, desde que, rei Henrique VIII, Vossa Excelência, desde que você consiga e permita traduzir as escrituras para a língua do povo. E Henrique VIII não aceitava isso, e até o fim da vida ele não aceitou. O William Tyndale só voltou depois exatamente para a sua terra, quando ele foi capturado e traído para que ele fosse martirizado. Irmãos, esse homem aqui, ele contrabandeou em seu tempo mais de 3.000 exemplares do Novo Testamento em inglês, em mudas de roupa, que ele enviava à Inglaterra. 3.000 pode não parecer muita coisa, mas a gente tem que lembrar que fazia pouco que a prensa de Gutenberg tinha começado a existir, 70 anos mais ou menos, então tudo era feito ainda de forma manual e demorado. Então 3.000 exemplares é muita coisa para aquela época. E diz a história que muitos jovens se converteram exatamente pela leitura, que agora das escrituras caiu na mão do povo, que antes eles não tinham. Então, de fato, o sofrimento e o martírio fez ele alcançar o objetivo da vida dele. Não fez somente ele não aceitou somente o sofrimento e o martírio como uma consequência. Ele entendeu, no fim da vida dele, que aquilo que estava disponível para ele sofrer, iria redundar em salvação, em propagação do Evangelho, em glorificação de Cristo. Tá? E a famosa frase dele se cumpriu, que é essa aqui. Essa frase é famosa. Né? Ele disse: se Deus me poupar, ou seja, se Deus permitir que eu viva, eu vou fazer que o jovem que conduz o arado no campo saiba mais da Bíblia do que o Papa. E ele, de fato, conseguiu. Né? Estima-se que mais que 80% da King James, da versão da King James, né, se utilizou da versão de Tyndale, que foi publicada, né, e veio existir somente por causa dela. E aí,
dizem que ao ser executado, né, isso está lá também registrado no livro dos Mártires, que Tyndale clamou: Senhor, abre os olhos do rei da Inglaterra. Ele morreu com 42 anos, né, nunca casou e muito menos teve um enterro. E aí as suas últimas palavras segue o trecho da carta que ele enviou ao seu amigo, né, chamado John Fleet, logo antes do amigo dele ser queimado vivo, que também é citado no livro dos Mártires. Ele escreveu exatamente isso. Nota as palavras, assim como foi as palavras de Paulo, assim como tantos outros mártires, né, seja mártires modernos, outros primeiros séculos. Notem o quanto que as palavras evocam as escrituras e chamado de Cristo. Ele disse lá: sua causa é o evangelho de Cristo, uma luz que deve alimentar com o sangue da fé. Se quando formos esbofeteados por fazer o bem, sofremos pacientemente e suportamos. Isto é aceitável a Deus, pois somos chamados para este fim, destaque meu. Pois Cristo também sofreu por nós, dando-nos o exemplo para que sigamos seus passos, aquele que não pecou. Essas são as últimas palavras registradas desse homem, né, dada para seu amigo. Então, concluindo, gente, o custo de seguir a Jesus é o mesmo custo de ajudar outros a seguir a Jesus. Okay? A gente não está falando ainda sobre ajudar outros a seguir a Jesus, isso está mais distante, a gente vai ver isso em aulas posteriores. O que a gente está falando hoje ainda é sobre, eu falei isso na primeira aula, né, a distinção entre seguir a Jesus e auxiliar outros a seguir a Jesus. Então, Dietrich escreve, né, e tudo que eu falei hoje está muito relacionado ao ato de seguir a Jesus. Okay? As demandas daquele que vai seguir a Jesus, o custo do discipulado para aquele que vai seguir a Jesus. Mas quando a gente fala em ajudar outros a seguir a Jesus, que é o tema que a gente vai ver, ele também carrega um custo. E os custos são muito parecidos. A gente vai ver isso. É só a gente olhar para a grande comissão. A grande comissão foi dada para que os discípulos fossem ajudar outros, né, a serem disciplinados, a conhecerem o que Jesus disse. E o custo estava para eles também. Estava para todos os discípulos que foram enviados. Então, o custo, é isso que eu quero dizer. O custo de seguir a Jesus é o mesmo custo de ajudar outros a seguir a Jesus, é o que cai para nós hoje também. E concluindo, a alegria indizível de receber como herança o reino é suficiente para nos fazer olhar para qualquer renúncia e ver como maior investimento. Seja renúncia de bem, seja sofrimento, o que vai tornar, como o próprio Cristo disse, o fardo leve, o jugo suave, é quando de fato Cristo é colocado do outro lado da balança, e por ser colocado do outro lado da balança, ele tem valor indizível e incomparável. Paulo disse: o viver é Cristo e o morrer é lucro. E isso é o equivalente ao que o próprio Cristo, quando contou a parábola do homem que encontrou uma pérola escondida no campo, lá em Mateus 13:44. É a mesma história. O que Paulo diz sobre viver é Cristo e morrer é lucro é a mesma conclusão do homem da parábola. Lá o homem da parábola, ele vende tudo que tinha, mas ele vende com alegria. Ok? E a gente, isso o Dalton Thomas vai citar Piper, né, no seu livro, ele vai dizer que nós medimos o valor de um tesouro escondido por aquilo que a gente tem prazer em vender para comprar. Se a gente vende tudo para ter algo, este algo que a gente adquire tem valor supremo. Se a gente não faz, ou seja, não vende tudo para adquirir algo, é que o que temos é mais valorizado. Então, eu queria encerrar exatamente com essas palavras, ok? E a gente deve pensar, será que isso é possível? O custo é alto, Cristo não rebaixa os seus padrões, o chamado é o mesmo. Então, o que nos faz capacitados para que a gente possa realmente cumprir esse grande chamado, atender esse chamado e ainda renunciar, sofrer e fazer isso com alegria? O que faz isso? Lembrando que Paulo, logo depois de falar para sua carta, dos Filipenses, a respeito do valor que ele tinha para Cristo, ele vai dizer: pois a vocês foi dado o privilégio de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por ele. A graça alcançou aos discípulos, a mesma graça que alcançou com o chamado, a gente viu isso na aula 2 com Lucas, a mesma graça que alcançou com o chamado é a mesma graça que iria abrir seus olhos deles e fazer eles enxergar Cristo como bem mais valioso, e a partir disso,
eles enxergariam exatamente o sofrimento que eles teriam que sofrer por Cristo como uma dádiva, um privilégio. Amém, irmãos? Que Deus também possa fazer isso com a gente. Coloco algumas leituras recomendadas, tá? Utilizadas específico para essa.